Eduardo Domooo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde hoje vamos falar sobre o episódio de número 123, o episódio mais recente, o episódio que temos cenas novas na Open 10ª Black Catcher, mas o episódio em questão foi mais recapitulação e flashbacks. Para todo caso, foi um episódio relevante pela Open, porque basicamente o que teve no episódio, digamos que uns 20 e pouquinhos minutos, a gente já conversou em outros vídeos, por conta de que foi tudo recapitulação, cena do arco dos elfos, a história, digamos que da Nero, a relação dela com o Lumiere, a forma como eles salvaram o reino de Clover, a relação, digamos que com o Rito, digamos que ele salvando o mundo do Akuma, o Rei Mago tendo que fazer uma decisão dolorosa, a Nero selando o Akuma, selando o Lumiere. Então basicamente foi tudo que a gente já conversou e por isso eu não acho até relevante ressaltar isso novamente, obviamente nesse vídeo, em torno desse episódio, porque basicamente a gente estaria falando de uma recapitulação, algo que a gente já falou como aconteceu a cena mesmo em vídeo do Black Clover dos episódios anteriores. Então é só você ver os vídeos mais recentes do canal que você vai saber a minha opinião cheia de detalhes, porque o episódio em questão ele foi mais detalhado, ele foi mais calmo, mais lento, então a gente já conversou bastante sobre essas cenas. Para todo caso, não acho relevante no momento atual, porque é um episódio de recapitulação. Se a gente estivesse conversando sobre a Nero ou algo parecido, era outra história, mas falar sobre recapitulação não é tão relevante. Então muitos podem pensar, tá bom, Haru, mas então o que você vai falar no vídeo sobre o episódio número 123? Então, como eu disse pra vocês em vídeos anteriores, o estagiário tá muito bonzinho, porque vocês sabem, eu acho que quem tá fazendo nossa opinião do Black Clover agora são os estagiários. E acontece que, pela graça de Kami, ele acabou de lançar a Open 10ª na versão 3 do Black Catcher. Ou seja, é a terceira versão com cenas inéditas dessa Open. E isso é bom por conta de que se fosse semana passada, seria muita coisa, porque teve o julgamento do Asta, daí a gente teria que falar da Open, então para todo caso, por isso que eu digo, o estagiário foi bem gentil em colocar cenas novas da Open no episódio de recapitulação, porque assim a gente conversa mais em torno da Open até do que do episódio que a gente já conversou. Para todo caso, então só para dar uma passada bem rápida, só concluindo aqui sobre o episódio, se teve alguma coisa relevante. Bom, você viu que eu já falei em vídeos anteriores, já falei aqui resumidamente bem rápido o que ocorreu, e acontece que a última cena do episódio basicamente é a Nero, né, partindo rumo ao plano de reunir cavaleiros mágicos, ver como ela vai precisar da ajuda para o tempo presente para deter o Akuma quando ele despertasse. E vemos que assim vai para a parte que o Asta é um bebê, né, aparece o Yuno e eles estão na igreja de Randy, então provavelmente vai ter uma referência aí, talvez, dela já encontrando o Asta, provavelmente, ou algo do tipo, já ele bebê. Para todo caso, é assim que se conclui o episódio e é assim que vai começar o episódio da parte 2, pelo que a gente viu. Mas isso a gente conversa até no final do vídeo. Mas então eu acredito que já tendo ressaltado essa parte, a gente vai para a parte mais interessante agora do vídeo, que é a parte das cenas inéditas, a Open 9 modos. E acredito que assim eu já queria uma hype para você que não leu o mangá e só viu o anime, o que você pode esperar desse arco. Então vamos logo falar sobre a Open nova de Black Clover, a versão 3 de Black Catcher. Mas acredito, meus queridos Kohais, que eu devo ressaltar algo muito importante em torno da recapitulação, que é um pouco uma crítica. E o que eu teria para falar ainda sobre esse episódio antes de falar da Open nova das cenas inéditas? Então, o fato mais interessante é que eu quero que você tenha ideia que não tem problema eles fazerem um episódio de recapitulação, o episódio pós-arco dos elfos, o episódio de transição, onde eles querem mostrar, digamos que mais da Nero, só que assim eles se aproveitam e mostram acontecimentos que eles já fizeram, já adaptaram, digamos, nos episódios anteriores. Não tem problema nenhum, porque eles estão querendo ganhar tempo, afinal o material original, digamos que a adaptação está muito próxima. Black Clover sempre é muito colado, então às vezes eles têm que fazer esse tipo de episódio de transição, episódio especial, filler, e convenhamos, é melhor que tenha isso do que ficar uma semana sem o episódio, digamos, sem hiato à obra. Então eu acredito que não tem problema eles fazerem esse tipo de episódio, mas o que eu acho que pode ser melhor aproveitado, proposital, é uma, duas, no máximo 3 cenas inéditas. E o que eu quero dizer com isso? Por que eles não aproveitaram e não fizeram uma cena, digamos que da Sekure com Lumiere nova, inédita, 500 anos atrás? Já que o episódio As Memórias da Nero, recapitulação, eles mostraram, digamos que tudo que já mostraram em episódios anteriores, mostra uma cena inédita, digamos que do Lumiere junto da Nero, mostra, digamos que a convivência deles. Isso é algo que eu já bati, digamos que no tempo do arco dos elfos, mas agora eu posso bater mais ainda, porque se é um episódio de recapitulação de flashback, onde o título diz As Memórias da Nero, não tem problema você colocar algo inédito que não foi mostrado naquela época. É como se fosse um bônus, algo que os fãs do mangá não viram e você vai ter que ver o anime pra você ver essa cena inédita. Então seria bem bacana. Eu até acho que não precisa
precisava ter um enredo, a historinha, mas tipo, coloca uma cena como foi mostrada a relação dela com o Lumiere, eles fazendo experimentos, itens mágicos novos, mostra algo diferente do que eles já mostraram, tipo um item novo mágico, digamos que uma cena deles discutindo, ou conversando, ou indo em um date, ou algo parecido, eu acho que não teria problema nenhum, seria algo muito mais legal, por conta de que esse é um chip muito grande na obra atualmente, é um dos maiores chips, é um dos chips mais queridos. Talvez seja o meu chip favorito e o melhor do Black Clover, já venho dizendo, Lumiere e Sekure é uma relação muito bonita de lealdade, amor, paixão. Daquele momento que termina o arco dos elfos, a gente vê a quase declaração da Nero, eu posso dizer que é um dos maiores chips. Então eu acho que não tem problema, eu prefiro esse chip do que Astenware, eu prefiro esse chip do que Yami e a Charlotte. Então eu queria que tivesse algo novo e infelizmente não teve e me deixa triste, porque era o melhor momento para eles fazerem isso. E praticamente agora eles não vão poder aproveitar isso. Talvez eles só possam aproveitar se for um episódio especial onde toquem nas memórias da Nero ou onde ela fale algo que aconteceu 500 anos atrás da convivência dela com o primeiro rei mago, caso as garotas, a Vanessa, por exemplo, queira conversar com ela algo parecido, digamos que para criar uma amizade. Pode ser que sim, mas olha o enredo todo que eles vão ter que criar, sendo que eles já poderiam ter colocado agora. Então é algo que me deixa triste, era algo fácil de se fazer e que eles não quiseram. Eles quiseram só fazer um episódio de recapitulação, eles só reutilizaram cenas que já aconteceram, digamos que juntaram várias e colocaram nesse episódio. E é algo triste, porque custava ter uma ceninha nova, por conta de que foi o que eu disse, a gente sabe que eles estão precisando ganhar tempo para continuar adiantando a adaptação, digamos que do mangá, e também para eles terem calma na produção. Só que uma ceninha nova não teria problema dentro do episódio que já foi inteiramente mostrado semanas anteriores. Então é esse o único problema e a minha única crítica, mas por todo caso era só algo que eu queria ter visto nas memórias da Nero, por conta de esse ser o título e ser focado nessa personagem que eu gosto tanto. Mas para todo caso, tendo falado já sobre essa parte, acredito que praticamente agora sim eu falo quase tudo que eu queria falar em torno do episódio de número 123, ou a minha opinião em torno desse episódio de recapitulação, em que o título é As Memórias da Nero. Sem dúvidas, foi um episódio que a gente gostou por conta da recapitulação, mas ficamos decepcionados porque a gente esperava algo a mais, uma originalidade, mas a gente fica na hype pelo que mostraram através dessa open nova, ou melhor dizendo, dessa grande open com cenas inéditas. Então acredito que agora sim vamos falar da Black Catcher e suas versões. Afinal, foi o que deu hype, foi a melhor parte do episódio. E acredito que assim eu já vou criando hype, falando o que você deve prestar atenção que vai acontecer nesse arco que a gente vai conversar quando for mostrado. Para todo caso, comparando a segunda versão do Black Catcher, por conta de que quando lançou a primeira versão, que foi a Open Nova, a gente conversou sobre o que teve de interessante, né? Que era, digamos que a aliança dos elfos, possivelmente, a preparação para a luta contra os Akumas. Só que acontece que a versão 2, ela é praticamente tudo isso e ela é bem minuciosa, são pontos técnicos, ela não tem diferenças assim. Basicamente, você vai ver, digamos que comparando a primeira versão do Black Catcher com a segunda versão, você nota, digamos que diferenças técnicas onde há uma luz maior, onde há uma distância entre os personagens. Por exemplo, na segunda versão, o Astro e o Uno, em um momento, eles estão mais distantes quando eles vão na luta. Digamos que a cena do Patori e Kurihito, o abraço deles é muito mais aconchegante e muito mais próximo da segunda versão. Digamos que a segunda versão mostra o selo ficando mais claro do Lumiere, onde a Nero, digamos que finalmente desfaz isso. São pequenos pontos, mas que tem um pouquinho de diferença. Como eu disse, são pontos técnicos da diferença da segunda Open para a primeira Open, ou melhor dizendo, da segunda para a primeira versão. Mas acredito que agora sim a gente fala da versão totalmente repaginada, como se fosse realmente uma praticamente Open nova, são todas cenas totalmente inéditas. Praticamente a única parte que fica idêntica é aquele comecinho da Nero, só que eles reinventam isso. Então vamos falar da terceira versão de Black Catcher. Começando, vamos falar rapidamente sobre o enredo que foi criado, digamos que nessa abertura. E daí eu falo, acredito que o ponto principal, que até quantos episódios a gente ainda vai ouvir Black Catcher. Mas então, praticamente eu gostei, continuam deixando, digamos que a Nero como personagem principal no começo da Open. A gente vê que ela sai daquele preto e branco, como se ela estivesse numa vida nova, numa jornada nova, olhando para frente. A gente vê agora que ela está com seus companheiros, então o céu dela fica colorido e tudo volta a ser colorido. Foi bem legal assim, porque mostra a Nero com os olhos despertados, mostra ela na forma de Nero, o pássaro. Acontece daí que a Open em seguida é conduzida por Asta, que vai passando, digamos que por várias cenas importantes ou relevantes de alguns personagens que até então já foram marcantes na obra, como por exemplo, os personagens do primeiro arco, personagens como Nosso e Fuegorion e os companheiros de Asta, os Touros Negros.
Inclusive, na parte que o protagonista vai andando e aparece, digamos que essa imagem, seu quadro, eu não sei porquê, mas eu senti uma certa semelhança com o feito Babilônia. Digamos que a ending, que foi focada, digamos, lá na Chidori e no Gilgamesh, eu acho que foi muito idêntica essa parte, embora a gente saiba que a ending é focada nessa relação lá deles com o Ekidu, a gente sabe que tem, digamos, referência, é mostrado os personagens principais naquela imagem, mostra, digamos, que toda a jornada. Eu acredito que foi um pouco legal, eu senti uma semelhança, eu acredito que é por ser cenas, como se fosse o quadro onde o protagonista passava. Obviamente, seria idêntico se fosse o protagonista e a evolução dele mostrando. Eu acho que até seria mais marcante e mais legal se eles tivessem feito assim. Só que daí ficaria também idêntico ao feito Babilônia. Mas lembrando, não tem nada tipo de idêntico. Eu que senti essa leve referência e quis falar com vocês aqui. Se vocês sentiram uma leve semelhança, me digam nos comentários. Pra todo caso, eu acredito que foi uma open legal, como eu já ressaltei. E agora vamos para aquela pergunta: até quantos episódios vai ser essa abertura? Vai acabar logo? Vai ser muitos episódios? Vários meses? Haru-senpai? Então, meus queridos corrais, eu acredito que, levando em conta pelo que foi mostrado, onde a gente vê no ar uma luta frenética, vemos Asa enfrentando um oponente formidável, a gente vê, digamos que a família do Gordon, a gente vê uma relação do Yami junto lá da capitã das rosas azuis, a Aroba, a Charlotte, a gente vê a tríade negra. Eu acredito que essa parte, essa abertura vai até a parte do time skip. Eu acho que depois do time skip eles vêm com uma abertura nova, porque daí é passagem de meses, né? Mostra o protagonista e, digamos, sua experiência, suas técnicas novas junto dos personagens principais. Então, eu acredito que essa abertura vai até a parte do time skip, onde eles vão lá para aquele reino misterioso, aquele reino da banda da natureza. E daí acontece que depois disso, eles praticamente vão para outra open, onde é uma música nova e cenas inéditas. Para todo caso, eu acredito que vai então, em questão, uns 10 a 15 episódios, por conta de que vai ter ainda a memória da Nero. Eu acredito que eles podem enrolar ainda uns 2 episódios nisso, daí até mostrar, digamos que a adaptação fielzinha vai levar uns 4, 8, 10 episódios, dependendo de como eles adaptarem, porque a gente que lê o mangá, a gente que acompanha, sabe ainda o que vai ter, o que vai acontecer. E acontece que, como eles não podem adiantar, como eles não podem ficar tanto na cola, digamos que do mangá, acontece que vai ter os episódios especiais. Por isso eu digo 10 a 15 episódios, deve ser o tempo necessário, onde eles adaptam, começa o time skip, e daí assim a gente vê a abertura nova. Isso é o que eu acho, pode ser que leve um pouquinho de tempo a mais. Mas então fique calmo que você ainda vai ouvir por alguns meses essa open nova. No mínimo um mês já está garantido que você vai ter, ou até mais do que isso, porque como eu disse, se são mais de 5, 8, 10 episódios, você já sabe que são vários meses que você ainda vai ter que ouvir Black Catcher. Mas para todo caso, acredito que sim, eu ressaltei o principal, o que eu acho dessa open. Mas agora vamos para a hype. O que podemos esperar ainda que vai acontecer nesse arco, nesses próximos episódios? Então, eu acredito que só vou dar algumas pistas e alguma hype do que você pode esperar, por conta de que senão eu posso dar spoiler, e acredito que é melhor a gente conversar quando tal cena acontecer ou prestes a acontecer. Mas então, praticamente, eu quero que vocês tenham em mente que, como foi mostrado na Open, o Gordon e seus familiares, é isso que você deve esperar, um episódio totalmente focado nisso. Como eu falei, o Gordon tem relação com magias de maldição, e isso vai ajudar bastante o Asta, ou pessoas próximas também que sofrem desse problema, dessa maldição, ou seja, podem relevar pistas ao Akuma, quem sabe, não é mesmo? Então eu quero que você fique bem atento nesse episódio, porque ele vai ser muito engraçado. Basicamente vai ser Asta, Grey, Gaucher e várias outras coisas interessantes que você deve ficar preparado. Mas sério, vai ser um dos episódios mais legais e mais marcantes e divertidos e engraçados da obra. Então fique preparado que logo esse episódio vai acontecer. Acredito que, falando sobre outra parte que você deve ficar atento, é sobre o que é mostrado na Open também, nosso querido Yami e a Charlotte, esse chip tão querido da obra, um dos meus favoritos. Será que finalmente vai engatar? Será que vai rolar? Bom, a gente vai ter que esperar. Será que a Charlotte vai ser honesta com seus sentimentos e irá contar isso para alguém? Bom, a gente deve ficar calmo, atento, e promete ser um episódio bem divertido, e esse já vai ser um dos primeiros episódios a acontecer após o arco, o fim, digamos que da parte aqui dos flashbacks da Nero. Então fique atento que vai ser muito divertido de conversar, porque eu vou ressaltar muita coisa legal quando ocorrer. Mas, para o caso, a gente tá aguardando muito ansioso. E por fim, vamos ressaltar quem aparece no finalzinho da Open, dando aquela hype, as caras, só que só vai aparecer na Open nova, e só vai aparecer pós-time skip, então não acho que vai aparecer ainda na obra, porque vai levar um tempo. Vamos falar da tríade negra, vamos falar do nosso querido Zeno-sama, que está causando muito no mangá. Eu acredito que, como eles estão realmente causando agora no mangá, que está tendo batalhas, está começando agora,
vai levar um tempão pra acontecer isso. Por isso eu disse, quando tiver uma abertura nova, quando for, digamos que só daqui a alguns episódios, daí sim eles vão aparecer, mas vai levar bastante tempo. Só porque eles apareceram nessa Open, não acho que eles vão aparecer. Vai levar bastante tempo pra Tríade Negra ter realmente um destaque na adaptação em anime, porque eles estão começando a ter, digamos que, o crescimento agora no mangá. Então fique calmo, espere que logo logo vão aparecer. E vai ser bem marcante, digamos que as lutas que eles vão nos proporcionar, porque já teve uma luta aí que foi bem marcante aí, digamos que no mangá, e quando for adaptado vai causar, digamos que, hype para quem ainda não está acompanhando o mangá. Mas pra todo caso, acredito que sim, eu já criei a hype, já falei minha empolgação, um pouco do que a gente pode esperar, que a gente vai conversar quando ocorrer, digamos que na adaptação, logo nos primeiros episódios, após o fim, digamos que desse arco da Nero. Então vamos logo falar, já que praticamente eu ressaltei tudo desse episódio, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover Haru-senpai. Para o próximo episódio de Black Clover, eu acredito que devemos esperar a parte 2 das memórias de Nero, como já diz o título, mas acredito que vai ser interessante porque vai ter muito a relação da Nero e do Asta já no próximo episódio. Então pode ser que eles coloquem uma cena inédita, algo que eu esperava que ocorresse, digamos que na recapitulação 1, na parte 2. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito que a parte 2 basicamente vai mostrar a recapitulação do Asta e da Nero, como a relação deles começou, tudo que a Nero pensava, e talvez já concluam, digamos que a parte, essa recapitulação, tudo, eles já pulem pro arco dos elfos, e já fechem, concluam? Pode ser que sim, mas como disse parte 2, eu ainda acredito que vai ter a recapitulação parte 3. Eu acho que mais do que isso não passa, mas eu acho que terá 3 recapitulações, digamos que das memórias de Nero, onde a gente vê toda a relação dela desde o tempo de Lumiere 500 anos atrás, até o tempo presente agora nela dessa jornada nova, como uma parte dos Touros Negros, um membro, uma companheira de Asta. Então eu acredito que é isso que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover. Mas para todo caso, eu acredito que seria relevante porque como vai mostrar um pouco do Asta e do Yuno crianças, e mostrou uma leve cena, digamos que da Nero observando, então ela já acompanha o Asta desde que ele era pequeno, então isso promete ser interessante, porque dependendo de como o Asta vai crescendo, ela acompanhou ele então esse tempo inteiro, antes mesmo dele conseguir o Gurimoaro. Será que isso então tem uma referência, digamos que, com a maldição que o Asta possui? Bom, a gente não sabe ainda, não sabemos como vai ser a forma que vai ser mostrado, o passado do Asta não foi mostrado nem no mangá ainda, então acho muito difícil do anime querer dar uma pista, mas para todo caso, o que a gente sabe é que no mínimo vai ter as recapitulações de um jeito especial, digamos que do encontro da Nero e com o Asta, já desde o tempo que o Asta pelo jeito era pequeno, e talvez eles já façam passagem em tempo e mostrem o Asta, digamos que como cavaleiro mágico. Mas para todo caso, eu espero algo novo, se não tiver, a gente sabe que vai ser flashback, só que assim, eu acho que eles ainda fazem a parte 2 e vai ter a parte 3, e daí eles concluem tudo, digamos que da Nero, em volta dela, acredito que mostram até uma parte, digamos que dos Touros Negros, enquanto ela tá relembrando do passado, as memórias dela, e daí sim começa realmente a parte fiel, o mangá, o arco novo. Mas até lá, falando sobre as memórias da Nero, é isso que eu espero. Um jeito novo, ou eles reutilizando, só que agora na visão da Nero. Porque a gente acompanhou as aventuras do Asta, ela sempre em torno dele. Só que a gente nunca percebeu muito o que ela pensava. A gente só foi perceber agora quando ela, digamos, se transformou em humana novamente. Então eu acredito que vai ser legal ao menos ver a opinião dela sobre a jornada do Asta esse tempo inteiro. Então pelo menos isso é algo que pode acontecer e que eu espero que seja mostrado. Mas para todo caso, você já sabe, né? Assistindo o próximo episódio, lendo o próximo capítulo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata, né?